Prontinho. Oi, pessoal, boa noite. Eu me chamo Nathalie. A gente está aqui como Núcleo em Brasil UF para poder fazer nosso primeiro evento chamado Energy for Me, que é um evento voltado para públicos de ensino médio, também de ensino fundamental, pessoas que estão um pouco antes da faculdade, para poder atingir também esses alunos. E a gente, só para explicar um pouquinho o que que é o Em Brasil e quem nós, o que que é o Núcleo In, o Em Brasil, quem nós somos. E a gente faz parte da SPE, que é a Sociedade de Engenheiros de Petróleo, é uma organização internacional e ela junta profissionais de diferentes áreas dessa parte de exatas, das engenharias, de ciência de dados, de geologia. Então, junta muitos profissionais, é uma ótima oportunidade para fazer network. Tem muitos materiais também no site da Sociedade de Engenheiros de Petróleo. E essa sociedade tem um comitê chamado D&I, que é dessa logo azulzinha aqui no cantinho, que é de diversidade e inclusão. E esse comitê fundou um projeto chamado Núcleo WIN, que é sobre Women in Energy. Esse é o significado da sigla. E para esse núcleo poder atingir cada vez mais os jovens que ainda estão na faculdade, ou até mesmo antes da faculdade, ele também tem vários menores projetos, que são os núcleos dentro das universidades. Então, a gente representa o Núcleo WIN Brasil, UF, para poder realmente se aproximar desses estudantes da UF e estudantes da comunidade de Niterói em geral. E o núcleo foi fundado, é um projeto bem recente, foi fundado em dezembro de 2020. Então, essa gestão aqui que vocês estão vendo no slide, ela é a primeira, é a gestão de 21. A gente está aqui no evento com a líder do Núcleo em Brasil UF, que é a Priscila, e nós somos divididos em 3 áreas para poder dar conta dos eventos, das parcerias, de tudo. Então, a primeira é liderada pela Mirella, que é líder de novos projetos, que é quem consegue parcerias para gente, também dá treinamentos para o pessoal da universidade, fora da universidade. E ela tem 2 officers também dentro dessa área, que são as pessoas que estão colaborando com a líder, mas todo mundo tem o mesmo tipo de trabalho, a forma de reporte que é diferente. E tem as meninas de comunicação, que é quem cuida de todas as nossas redes sociais, dessa identidade visual bonita que aparece em todos os slides. E tem a equipe de eventos, que eu, a Natália, sou a líder, e a Gabi e a Bia estão aqui também, que são as officers, e a gente organiza diferentes tipos de eventos, tanto mais técnicos, para poder ensinar algum assunto muito específico de algumas engenharias, de algumas outras áreas, para o pessoal da faculdade ou fora dela, quanto para poder fazer eventos como o Energy for Me, que é mais voltado para um público antes da faculdade. O objetivo do núcleo como um todo é poder capacitar jovens que estejam ou no ensino médio para a faculdade, ou na faculdade para o mercado, mas realmente aproximar todas essas pessoas da realidade dos mercados de exatas, assim, das engenharias e tudo mais. Então, a gente quer trazer essa aproximação e também quer focar na parte de diversidade e inclusão, mostrar como o mercado de trabalho agora está mais diverso, está mais aberto em questão de gênero, raça, em várias questões. E a gente trouxe aqui alguns exemplos de membros aqui do núcleo para poder falar um pouquinho da nossa trajetória e a gente poder contar o passo a passo que a gente passou e para vocês poderem também fiquem à vontade para depois entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, pelo LinkedIn do capítulo, então fiquem realmente à vontade. Eu aqui, Natália, vou começar. Em 2016 eu me formei num colégio chamado Pedro II, um colégio público aqui do Rio, e logo em 2016 eu comecei a graduação na Engenharia Química UF, que foi um grande passo para mim. Era uma área que eu estava um pouco insegura a respeito no início. Eu gostava muito de química, mas eu não sabia se eu queria engenharia química assim para sempre. Mas acabei me apaixonando, então fui com força até agora. Estou amando a graduação em si. E em 2017 eu tive a oportunidade de participar de um projeto bem legal que me mostrou um pouquinho das áreas de áreas de exatas no geral, de oportunidades fora do país, um pouquinho sobre o tema que a gente vai falar mais tarde, que é sobre línguas estrangeiras, inglês no mercado de trabalho e na graduação, que foi participar do NASA Human Exploration Challenge, que era para montar um veículo assim manual mesmo para poder apresentar numa das sedes da NASA lá no Alabama. Então foi a primeira vez que eu assim viajei voltado para algo acadêmico ou trabalho assim, e eu tive que usar um inglês muito técnico. Eu era bem mais nova, então eu não tinha um conhecimento assim fluente ainda. Foi muito aprendizado na época e também perder um pouco da vergonha nessa época foi muito importante. Em 2018, ainda na faculdade, eu fiz parte de uma empresa júnior, que são vários pequenos negócios que tem na faculdade, onde a gente é orientado por professor, mas lida com clientes reais. E é uma empresa de química e de petróleo, então foi muito bom também para mim, para se identificar mesmo, né, e poder falar com clientes do mercado, saber com o que eu ia trabalhar no futuro, né, depois de formada.
Em 2019, eu tive uma pegada um pouco mais acadêmica na faculdade, eu fui monitora da disciplina de Química Orgânica, então eu estava muito em laboratório, eu tive a oportunidade de também ensinar alunos ali com algumas dúvidas mais básicas, é, principalmente que era prático, então era uma parte bem legal, que eu também gosto muito. E aí foi um pouco diferente, foi legal para ter essas duas experiências. E nesse mesmo ano, no finalzinho do ano, quase 2020, eu consegui o meu primeiro estágio, né, que é o estágio que eu estou até hoje, que é em segurança de processos na Shell. Então, foi outro momento que o inglês, por exemplo, foi muito decisivo na minha vida, assim, eu trabalho constantemente em inglês, eu lido com os supervisores, a minha supervisora direta eu falo inglês, então foi bem importante para mim e foi o segundo momento assim que eu senti isso muito forte. E estou aqui na área até hoje e durante esse período eu também me inscrevi para essa parte de gestão do núcleo, porque eu achei que era um projeto incrível, né? Me inscrevi no processo seletivo do ano passado. E quando eu passei, eu entrei como líder de eventos. Aí, desde então, a gente está aí trabalhando todas juntas há 5 meses, mais ou menos. Então, também está sendo uma experiência muito boa. E é diferente das outras duas que eu tinha tido, que era de acadêmica, empresarial, o estágio também empresarial. É uma parte bem mais voluntária de lidar com a comunidade acadêmica e empresarial ao mesmo tempo, sabe? Então, foi muito bom para mim. Pri. Bom, oi, gente, boa noite. Então, como a Nath acabou de apresentar um pouquinho da história dela, vou apresentar um pouquinho da minha. Eu entrei na faculdade em 2015 e eu não consegui passar diretamente para engenharia química. Eu fiz uma pequena confusãozinha na hora de me inscrever lá no SISU e acabei entrando inicialmente para química industrial. Cursei 3 períodos de química industrial, continuei estudando para o Enem, e aí, só como vocês podem ver a linha do tempo, em 2017, que eu efetivamente comecei a minha graduação em engenharia química. E aí, nesse meio tempo, enquanto eu ainda estava na química industrial, eu comecei a participar, né, de um projeto de iniciação científica na parte de química orgânica, de síntese orgânica. Nesse momento, eu tive um interesse muito forte pela indústria farmacêutica, então esse projeto foi muito interessante para mim. Eu lidava diretamente com uma pós-doc, uma mulher. Então, assim, conheci muitas pessoas também dentro da UF, foi um projeto muito interessante e que também foi muito interessante para eu perceber que não era muito bem aquilo ali que eu queria, né? Eu não queria muito trabalhar em um laboratório e depois fui tentando encontrar outras oportunidades. E aí, em 2018, no final de 2018, eu entrei nesse mundo do mercado de óleo e gás, quando eu comecei a trabalhar numa empresa chamada Honeywell UAP, uma multinacional americana da área de petróleo, e lá eu estagiava na área de marketing e planejamento estratégico. Então, basicamente, eu fazia estudos sobre o mercado de óleo e gás, e aí nesse foi o primeiro momento que, na minha vida profissional, efetivamente, eu precisei usar uma língua diferente. A minha posição, ela era para toda a América Latina, né? Então, além de usar muito o inglês, eu também tinha que usar em alguns momentos o espanhol. E eu não tinha fluência em espanhol, então realmente foi um grande desafio essa parte, né, do estágio. Depois disso, em 2020, eu tive a oportunidade de ir para uma área um pouquinho mais técnica lá na Chevron Brasil, que é onde eu estagio atualmente, na área de Asset Development, que consiste basicamente em engenharia de produção e reservatórios. E aí na Chevron eu realmente tenho que usar o inglês diariamente, até um pouco mais do que eu usava na Honeywell, uma vez que o meu supervisor direto, ele é americano e ele não fala uma palavra em português. Então, assim, todos os momentos que ele está presente, é preciso utilizar o inglês para que ele consiga participar das discussões e etc, né? E aí, como vocês podem ver aí em 2020, foi o momento que eu mais tentei participar de novas organizações, né? Porque como a pandemia, a gente ficou de casa, então eu imaginei que eu ia ter um pouquinho mais de tempo livre, e aí eu comecei a participar inicialmente ali do Engenheiros Sem Fronteiras, e também foi quando eu conheci a SPE, e entrei no capítulo lá da UF como secretária da gestão 2020. No final de 2020, o WIM Brasil surgiu com essa iniciativa de criar os núcleos WIMs dentro das universidades, e aí foi que surgiu mais essa oportunidade de continuar na SPE, mas agora nessa iniciativa voltada para a capacitação de meninas, né, dentro do núcleo WIM Brasil, que é onde eu estou até hoje. Bom, gente, boa noite a todos. Me chamo Gabriela. Também estou na engenharia química, como minhas colegas aqui. Falar um pouco mais dessa minha trajetória. Bom, eu fui formada em colégio, PH Botafogo, 2016. E logo de cara já entrei na graduação na engenharia química, um pouco junto com a Nath, gostava de matemática, gostava de química, como é que eu ia saber que era engenharia química, fui no sentimento.
mas é um sentimento que permaneceu até hoje e foi muito grato por essa escolha. Já em 2018, eu comecei mais na faculdade, em entidades estudantis lá dentro, para depois partir para o mercado. Comecei no programa de educação tutorial, que é um programa que visa unir os pilares de pesquisa, extensão e ensino dentro da universidade, e nele visa, um dos grandes pilares também, toda a questão da diversidade, da igualdade e representatividade do curso. Então, era um programa que, desde que eu entrei, a gente tinha mais mulheres participando, uma coordenadora mulher, então, como muito tem essa participação ao longo da própria engenharia. Então, isso foi muito representativo, muito bom para esse projeto. Fiquei até 2020 nele. E segui para 2019 entrando no diretório acadêmico, que é uma representação política dos alunos na UF frente ao curso. Então, também já é um outro viés dentro da universidade, você tem mais uma participação dentro da instituição como um todo, e junto também com esse princípio democrático de querer representar o curso. Então, a nossa gestão foi uma gestão que priorizou muito a igualdade. Então, a gente teve a presidente mulher, a grande maioria dos diretores eram mulheres também, participando, também incluindo outros tipos de diversidade. Então, a gente tinha uma diversidade LGBT muito grande, diversidade racial também muito marcante no diretório. Então, esse foi um passo muito importante, assim, da construção na universidade e de visão da diversidade, né, no geral. Estou até hoje também no diretório acadêmico. Na verdade, minha gestão acabou ontem. E em 2020 também tive a oportunidade de ser delegada na UF, na Federação Nacional de Estudantes de Engenharia Química, que é uma entidade nacional de representação dos estudantes da engenharia química, para tanto construção de eventos quanto networking e aprimoramento dos alunos no geral, tendo uma visão ampla do Brasil e não só regional, né, da cidade que você se encontra. Então, isso é muito bom, e querendo construir realmente uma representação brasileira, além de a gente ter, claro, uma diversidade quanto às diretorias, também a gente teve presidente e vice-presidente mulher, a grande maioria na verdade, a maioria da diretoria também é composta por mulheres, então isso é muito representativo e questão da FENEC, além de ter comissões próprias para incentivar a luta contra LGBTfobia, luta antirracista, e várias ações políticas nesse sentido. Então, a FENEC, ela tem grande princípio da diversidade, além da própria diversidade regional dela, mas também junto com toda essa pegada, né, nossa. E aí, em 2020, 2021, veio o nascimento, né, do Núcleo em Brasil UF, e com ele eu fui oportunizada para ser officer de eventos no Núcleo, e foi quando a gente começou a jornada aqui, todas juntas. E em 2021, que foi quando eu realmente comecei meu estágio, tem um mês agora, eu sou estagiária de controle de qualidade na Iconic, que é uma empresa de lubrificante, uma junção da Ipiranga com a Chevron, na produção de lubrificantes industriais, óleos e graxas. E nele eu uso muito em inglês para, principalmente, a operação de equipamentos. Eu trabalho em laboratório, então, tanto para questão de pesquisa, para novos lubrificantes, novos métodos de análise, também para a operação de equipamentos, você tem que saber o software, tanto nas operações de rotina, quanto acontecer alguma coisa, o que a gente vai explorar no software daquele equipamento. Então, o inglês é muito essencial no cotidiano do meu estágio. E essa é a minha trajetória. E agora que a gente deu um grande panorama, né, sobre o que a gente viveu, a gente vai entrar justamente mais para a parte da diversidade dentro da indústria, dentro do mercado, como é que ela visa, né, como é que a gente entende ela, se o reflexo do que a gente falou é realmente o que está acontecendo no país. Então, para começar nessa conversa, um termo que a gente vai falar muito é STEM. E, para dar uma contextualizada, o STEM é uma sigla de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que visa todas essas áreas. É como se fosse uma sigla para abranger as áreas tecnológicas, vamos dizer assim, de ciências. E aqui no própria imagem, no slide, vocês podem ver alguns exemplos
de cursos que abrangem essa área. Então, a gente tem desde medicina, a ciência da computação, engenharias diversas, espaciais, engenharia química também, e a própria matemática. Então, os temas são essas grandes áreas. Obrigada, Gabi. Aí a gente tentou trazer um pouquinho aqui, falar rapidinho sobre a diversidade nessas áreas de STEM, porque a gente sabe que a gente vem de um longo caminho sobre a diversidade de gênero e sexual, todas, né, racial, todas, então a gente quis trazer um pouquinho sobre a diversidade de gênero nas áreas de STEM, que é a maior parte que o núcleo aborda. E aqui tem um gráfico muito interessante que é sobre, a gente vê tanto a diversidade de cursos quanto a de gênero em diversos cursos. Por exemplo, o somatório dos azuis é o percentual de homens nos diferentes cursos, então a gente vê que tem muitas pessoas em cursos de ciências sociais aplicadas, por exemplo, não só homens e mulheres se dividem quase igualmente nesse curso, mas as mulheres ainda estão predominantes. Mas os homens, eles também se dividem um pouco mais igualitário nos cursos restantes, né? Como as ciências exatas e da terra, as engenharias, aí já cai um pouco nas biológicas, nas humanas e nas linguísticas, então tem um pouco menos homens. E a gente vê que as mulheres, os gráficos são um pouco maiores justamente em ciências humanas, em ciências sociais aplicadas e um pouquinho de ciências de saúde também. Então, a ideia STEM é a parte que cobre, por exemplo, exatas e da terra e engenharias, por exemplo, né? Aqui também um pouco das agrárias, um pouco de algumas ciências humanas, por exemplo, as engenharias, ciências da saúde, perdão, as engenharias bioquímicas ainda são mais voltadas para a engenharia, tem uma pegada muito tecnológica, mas nesses cursos de exatas e da terra e de engenharia, a gente vê a maior disparidade ali no gráfico, né, que os homens ainda estão mais presentes do que as mulheres. Então, apesar de a gente ter avançado muito, um longo caminho, a gente vê um pouquinho dessas diferenças, alguns cursos mais do que outros, por exemplo, a parte pessoal mesmo, lá na Engenharia Química da UF, a gente vê que é muito igualitário, assim, tem quase a mesma quantidade de mulheres que tem de homens, a gente tem até mais mulheres, eu acho, em muitas disciplinas, então já é um pouco diferente. Alguns outros cursos, como civil e elétrica, são engenharias que a gente vê um pouco mais de homens presentes ao longo desses últimos anos, pelo menos. A gente também trouxe aqui o CNPq, que é um programa de ciência do programa Ciência Sem Fronteiras, a distribuição de bolsas por área de concentração e sexo também. Então, tem aqui sobre ciência da computação, engenharias e exatas. Por exemplo, a gente vê que o masculino ainda está um pouquinho acima do feminino, e alguns que não estão informados do curso, mas de ciências biológicas e da saúde, a gente vê que o percentual de mulheres é bem mais alto. Então, acaba voltando exatamente para essa questão de STEM, né, das áreas de STEM ainda está um pouquinho desigual o mercado acadêmico, né, a parte acadêmica. E, por fim, meio que numa linha do tempo, né, a gente tem a parte de entrada na graduação, programas que a graduação oferece, e esse último gráfico fala um pouco do mercado de trabalho brasileiro mesmo. Ele é um panorama de 2018, então a gente sabe que está tudo em constante mudança, mas ele é bem recente, e a gente vê um total. O gráfico total é das diferentes áreas, né, diferentes profissões. A gente vê que tem 44% do mercado nessa análise era dominado pelas mulheres e 56% pelos homens. Então, a gente vê uma desigualdade, mas bem relativamente pequena, entre mulheres e homens no mercado como um todo. O mercado não STEM ainda também está com um pouquinho mais de homem do que de mulher, mas é quase igual. E o mercado das STEM, que é bem diferente, né? Tem 69% dos homens e 31% das mulheres. Então, acho que é um mercado onde tem mais espaço, assim, né, para crescimento, para aparecer mais mulheres, não só no mercado, como em cargos de liderança. Então, acho que essa parte é muito importante a gente ver a diferença. E só para complementar um pouquinho sobre o tema de experiência pessoal, e a Gabi falou bastante, se as meninas também quiserem falar mais, fica à vontade, mas algumas coisas que eu vivenciei ao longo daquela linha do tempo foi, lá na PIQ, por exemplo, a empresa júnior que eu fiz parte, quando eu entrei, a diretoria era quase toda masculina, tinha uma mulher e 4 homens, e quando eu saí, 2 diretorias se juntaram, né, então tinham 4 diretorias só, ao invés de 5, mas as 4 eram femininas. Entraram muitas meninas comigo e elas acabaram assumindo os cargos de diretoria. Então, isso foi bem legal, foi algo completamente orgânico, mas foi interessante de perceber. E
Também na parte da Shell agora eu faço, lá tem muitas redes de equidade, tem rede de equidade racial, rede de equidade de gênero, então é muito legal ver empresas grandes, multinacionais, que têm esse tipo de rede, que tem espaço para essa discussão, que está querendo realmente tornar os seus funcionários e todo o seu mercado mais igualitário, né, em todos os sentidos possíveis, sabe? Então é bem legal ver que a gente está ganhando espaço para todas essas discussões. Aqui eu trouxe algumas matérias sobre empresas que comentam, empresas ou instituições que saíram reportagens sobre esse assunto. Então, a primeira que eu ia citar é a participação de mulheres no mercado de trabalho industrial. Foi uma reportagem do Senai, essa aqui, e aí os links estão aqui no final, vocês podem dar uma olhadinha depois. Mas foi uma reportagem sobre o Senai, falando que em 95 as mulheres ocupavam 22% dos postos formais do setor, e em 2015 foi de 25,8%. E aí ele fala um pouquinho desse crescimento em 20 anos, na reportagem em si tem um gráfico de crescimento por ano, mostra como as mulheres estavam em alguns cursos específicos do Senai, e aí cada vez mais elas foram indo para cursos de elétrica, mecânica, e isso diversificou um pouquinho nesses 20 anos, então é um panorama bem legal. Tem um sobre a Schneider Electric, que é Práticas de Igualdade de Gênero, que foi uma parte mais de assinar um compromisso com os princípios de empoderamento das mulheres, que é o EPS, que a gente chama da ONU, em toda a sua equipe, liderança global, então é muito legal ver que está atingindo não só a empresa como um todo, mas também cargos de liderança. E por último, um da Repsol, Sinopec, uma empresa também da área de energia, tem 42% de mulheres no seu time e quer aumentar ainda mais essa diversidade. Então, mais um bom exemplo de, especialmente bem perto da nossa área específica, que está buscando um time multicultural e diverso. Meninas, vou abrir espaço se vocês quiserem comentar um pouquinho antes da Rosana começar. Não, perfeito, Nath. Eu ia comentar até sobre o nosso curso, estatísticas, né? O nosso curso tem uma maioria feminina, mas se você olhar outras engenharias, por exemplo, a elétrica, a gente teve agora a primeira professora mulher na elétrica. Então, de pensar, é bizarro ver essa diferença, mas que um ponto bom é que agora a gente teve a primeira, então já abre o caminho para as próximas. Então, é passos lentos ainda, mas é um panorama que está mudando, felizmente. E é isso que eu queria complementar. Achei muito bom esse comentário, Gabi, porque eu acho que é muito importante a gente entender também que esse panorama não vai mudar de uma hora para outra, né? A gente precisa entender que a gente precisa incentivar cada vez mais as meninas a entrarem nesses cursos de graduação nas áreas de STEM, para que daqui a 5, 10 anos elas sejam essas professoras, elas sejam as pessoas em cargos de liderança na empresa, mas que a gente ainda precisa capacitar essas pessoas, né? Elas ainda precisam se desenvolver para se tornarem as líderes do futuro. Mas é muito importante que a gente tenha essa ação agora para que a gente impacte o futuro, né? Sim, e essa transição é bem, como a Pri falou, tipo, muito gradual. A gente viu um exemplo da professora que foi diretora da escola de engenharia, né, Gabi? Então, tipo, ela também tinha sido a primeira mulher, foi há 10 anos, mais ou menos, ou um pouco menos, não lembro de cabeça, mas assim, ela foi a primeira mulher nessa posição, né, e ela veio de outra engenharia e agora a elétrica está experimentando isso, então até em diferentes cursos a gente acaba experimentando em diferentes momentos, então é bem legal ver que é gradual e que cada um está conquistando seu espaço aos poucos, mas muito interessante ver que é contínuo, né? Gente, vou dar o espaço para a Rosana agora. Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, Rosana, tranquilo. Vocês veem a apresentação? Eu posso projetar aqui também, peraí. Tá bom. Tem alguns sites que eu coloquei na apresentação que eu vou querer ver. Pode ser você projeta aí alguns sites que eu quero mostrar para o pessoal. Eu acho que aí eu faço isso, pode ser? Tá, tranquilo. Eu vou botar no mudo aqui para evitar qualquer eco e vou projetar. Não. Olá, meu nome é Rosana, eu fui convidada pelo Grupo WIN, né, para hoje estar falando um pouquinho da minha atuação na indústria de óleo e gás e qual a importância do inglês nessa indústria, né?
Pode passar o primeiro slide. Então, minha formação em engenharia civil, mas antes eu fiz um curso de técnico de edificações, sou baiana, né? Morei na Bahia na Bahia a vida toda, na casa dos meus pais, até que eu terminei a graduação. Quando eu terminei a graduação, eu passei no mestrado na COP, no UFRJ, né? E aí fui para o Rio de Janeiro trabalhar, fazer o mestrado, e nesse período do mestrado, depois que eu terminei o mestrado, eu fazer um intercâmbio, falar um pouquinho depois, quando passa do meu contato com a língua inglesa, e depois do intercâmbio eu voltei, comecei o doutorado, mas eu na verdade, já estava um pouco assim, um pouco saturada do ambiente todo, e eu falei, decidi focar, primeiro fazer o doutorado, focar para concurso, aí virei uma concurseira, do tipo de dormir 3 horas por dia, vida de concurseira e tal, e aí eu passei no concurso da Petrobras em 2010, né, e aí comecei a entrar entrei na Petrobras, e na Petrobras eu fiz curso de pós-graduação, né. A minha jornada no inglês não foi uma jornada um pouco tardia, eu comecei a estudar inglês na graduação, em 2004. Então, na época para passar no vestibular, no caso, eu sou ainda da época do vestibular, não tinha nem. Eu fiz espanhol como língua estrangeira. E aí eu comecei a estudar inglês em 2004, né, um pouco tarde no meu ponto de vista, e sempre estudando inglês, no caso, fazendo curso parando, fazendo curso parando, fazendo curso parando. Eu nunca consegui, né, tinha conseguido terminar o curso de inglês efetivamente, né? Mas desde que eu entrei na Petrobras, eu comecei a trabalhar obviamente, na área. Primeiro, eu comecei a trabalhar na área de construção, né, construção de refinaria, e depois de 4 anos, eu fui trabalhar na área de projetos de plataforma, tá? E nesse setor de projetos de plataforma foi bem necessário o meu contato com a língua inglesa, porque eu vou mostrar um pouco para vocês os exemplos, assim, a comunicação básica que a indústria de petróleo, principalmente na questão de projetos, vídeos, licitações, contato com fornecedores, toda é em inglês. E, principalmente, os nossos parceiros, as empresas com quem a gente compete, são empresas, na maioria das vezes, na grande parte, empresas que são estrangeiras, né? Empresas estrangeiras de diversas partes do mundo. E a língua básica de comunicação do mundo corporativo, do mundo empresarial, é o inglês. Então, eu retomei, depois de várias. Eu fiz um intercâmbio, como eu falei, né? Eu fiz um intercâmbio de 3 meses, um work experience numa estação de esqui no estado de Nova York. Foi bem interessante, mas não foi muito produtivo, porque eu fui morar na casa com 9 brasileiras. Então, assim, é difícil você fazer intercâmbio de inglês morando numa casa com 9 brasileiras, né? Isso porque no concurso da Petrobras, a língua, eu tinha que fazer prova de língua inglesa, né? Então, obviamente, eu tive que ter os conhecimentos e habilidades para passar na prova, que tinha a pontuação mínima, tá? Um contato bem interessante que eu tive, eu fiz uma missão internacional, passei 6 meses na China, no contrato que a gente teve do projeto Replicante, da construção e montagem da plataforma P67, e na China, mesmo na China, a gente, obviamente eu não falo chinês, a gente se comunica em inglês. Então foi interessante lá, que assim, quebrou um monte de paradigma meu, porque as gerações novas chinesas todas falam inglês. Tá? As escolas públicas, você tem aula em chinês e aula em inglês. A costureira tinha um problema numa roupa que eu queria consertar, eu fui na costureira, a costureira era dessa geração um pouco mais nova, falava inglês. Então, assim, obviamente que tem pontos da China que não tem tanta facilidade de comunicação com a língua inglesa, mas o próprio governo estimula isso. Então, você vê que é uma política de Estado, de governo, no caso lá, a língua inglesa para a população principalmente mais jovem, né? E aí, por fim, eu decidi retomar, falei, não, agora eu vou continuar de novo, recomeçar o curso de inglês, e vou decidir terminar. E comecei em 2017, terminei o curso em 2019, sendo que nesse período de término, né, eu fiz ainda um curso intensivo em Londres, de inglês de negócios, né?
E aí eu terminei o curso, né? E sim, eu decidi que eu ia me certificar na língua inglesa, ter uma proficiência, isso porque dentro do meu trabalho, esse tipo de requisito conta a pontuação em seleção interna para promoção de carreira, tipo coordenação, gerência e tudo mais. Então, eu decidi fazer o IELTS, ou depois um outro CPE, e aí eu aproveitei a pandemia e vim para estudar nos Estados Unidos. E também fazer um curso de certificação de PMP. O PMP é um Project Manager Professional, é uma certificação para quem trabalha com gestão de projeto, que é a área que hoje eu atuo. Pode passar. Ah, bom, eu vou falar um pouco assim, mas bem introdutório, por que que o inglês é tão importante na indústria do petróleo, né? Assim, o petróleo, de uma forma geral, ele é conhecido desde da antiguidade, mas não com uso específico para produção em massa, no caso de geração de energia, mas o petróleo na antiguidade aflorava em alguns pontos específicos, né, tinha uma diferença de pressão. Esse produto era usado para algum tipo de iluminação, calefação, impermeabilização, coisas que inclusive a gente tem utilidade, uso hoje, né? Mas foi nos Estados Unidos, no século XIX, que o uso ficou bastante proeminente, principalmente por conta também da mudança, né, com relação à indústria automobilística. Então, o petróleo e a indústria automobilística, elas andam muito juntas. E, obviamente, como esse boom aconteceu aqui nos Estados Unidos, isso propiciou principalmente reforçando a língua inglesa como uma língua básica de qualquer projeto de refinaria, de oleoduto, de exploração também, né? As grandes empresas hoje no mercado, elas são basicamente a Standard Oil, que não é mais, na verdade, foi privatizada há algum tempo, na verdade, vendido, né, na quebra do monopólio, a Shell, né, que uma das Natália, se eu não me engano, está estagiando lá, a British Petroleum, que é a BP, né, que é bem conhecida, e são os grandes nomes. Todas elas trabalham a língua em inglês, inclusive as do Oriente Médio, a Venezuela. No Brasil, especificamente, o petróleo foi descoberto em 1939 na Bahia. Né? A gente foi lá, inclusive, começou o primeiro polo petroquímico, mas na década de 60 a gente descobriu petróleo no Rio de Janeiro, né? E hoje o Rio de Janeiro, basicamente, a economia é voltada para a questão do petróleo, e a Petrobras também foi formada em 1954. Pode passar, Natália. Aqui eu mostrei um pouquinho, vou mostrar as grandes empresas petrolíferas do mundo, né? A Sinopec chinesa, a Shell é uma empresa, na verdade, inglesa, eu sempre esqueço o Dutch é holandesa, isso. A Saudi Aramco é uma empresa da Arábia Saudita, a PetroChina é chinesa, a BP da União do Reino Unido, né? A ExxonMobil, ela é dos Estados Unidos, a Total, e a Petrobras, ela está entre as grandes empresas do mundo, né? Em termos de receita, né? De reserva, a gente também está, principalmente com o advento e com a conquista do pré-sal, a gente também está figura entre as grandes empresas em termos de reservas de petrolíferas no mundo, tá? Só para mostrar um pouquinho o tamanho. É importante a gente ter essa noção de receita dessas empresas, porque o mundo são empresas importantes principalmente é um dos principais setores de movimentação da economia do mundo. Obviamente, trabalhamos com transporte, com energia, geração de energia, combustíveis fósseis. Muitas dessas empresas, inclusive, estão trabalhando em energias renováveis, mas o inglês, o principal objetivo, falar é que o inglês é a língua, independente de ser chinesa, da Arábia Saudita, o Reino Unido já fala especificamente, no caso, a maioria dos países, no caso, o inglês, né? A Total é francesa, mas se você for para uma reunião internacional, uma reunião em qualquer região, com algum desses pares ou algum desses players, vai ser o inglês que você vai falar. Isso só para mostrar como é importante a língua inglesa nessa questão. E
Pode passar, Natália. E aonde a gente usa o inglês, né? Eu vou tentar aqui projetar, né? Eu gostaria de mostrar para vocês, eu não sei se vocês vão conseguir ver, se não, Natália, se você puder clicar nesse link, é o link que fala sobre a divulgação dos resultados da Petrobras. Deixa eu colocar aqui, ver se você consegue. Isso. Então, assim, a Petrobras é uma empresa internacional, é uma empresa nacional, mas a gente fala internacional porque a gente tem ações na Bolsa de Nova York. E, assim, a nossa comunicação com o mercado é uma comunicação em inglês. Todos os trimestres a gente divulga os nossos resultados e a gente precisa fazer comunicação aos nossos investidores em inglês. Pode passar. Só para vocês terem Vocês conseguem ouvir o vídeo? Me avisem, gente. Dá para ouvir? Um pouquinho baixinho, mas dá. Hello, everyone. It's a great pleasure to be here with you as Petrobras Chief Financial and Investor Relations Officer to present our results for the first quarter of 2021. We had another quarter of impressive results. Despite the remaining challenges still imposed by the pandemic, we had strong... Isso é só para mostrar, eu queria só mostrar para vocês a importância, no caso, que o inglês tem da companhia em geral. Assim, a nossa comunicação, inclusive com os investidores internacionais, precisa ser em inglês, tá? Como eu falei, a gente tem ações na Bolsa de Nova York, a gente é empresa de capital misto, né? Então, só reforça essa questão com relação ao inglês, né? Então, ou seja, a gente usa o inglês para se comunicar com investidores, principalmente, como eu falei, a gente tem ações na Bolsa de Nova York, né? Se comunicar com outras empresas. Assim, a gente é uma empresa de petróleo, mas a gente tem uma cadeia de fornecedores de sonda, de fornecedores de ensaios de sísmicos, cadeia de suprimento de tubulação, tubulações especiais para os nossos projetos na área submarina. Como eu falei, contratar serviços. A gente lança bids, que são licitações em inglês. Obviamente que a gente tem licitações em português, obviamente, se o nosso produto for, por exemplo, comprar copo, comprar produto de limpeza, mas você fazer, por exemplo, um contrato de uma plataforma é em inglês, o contrato de sonda é em inglês, toda a comunicação em termos de contratual é em inglês, tá? A gente participa de vários comitês técnicos, tá? A Oil Gas, Oil Rio Gas, a própria SPE, a gente tem um comitê que participa, uma série de outros comitês científicos. A Petrobras, ela é líder em prospecção e produção em águas ultra profundas, ou seja, profundidades, lâmina d'água maiores que 2.000 metros, assim, a gente praticamente é a única empresa no mercado que consegue, que tem tecnologia desenvolvida para exploração em águas tão profundas, tá? A gente negocia, a gente vende óleo bruto para o mercado internacional. Até pouco tempo atrás a gente tinha escritórios em Londres, Singapura, aqui nos Estados Unidos. Basicamente, hoje a gente só mantém os nossos escritórios em Singapura, que é um trade na Ásia. A gente vende bastante nosso petróleo para a China, petróleo bruto, né? A gente também compra, dependendo do grau API do petróleo que a gente produz, a gente compra produtos, petróleo com diferente grau API, de uma forma bem simplificada, seria a viscosidade do petróleo para fazer blends e misturar e processar nas nossas refinarias. A gente vende produtos derivados, então, assim, todas essas negociações e essas etapas são todas negociadas em inglês. A gente participa de uma série de reuniões com fornecedores, série de reuniões para tirar dúvidas técnicas dos nossos contratados. A gente elabora projeto e uma série de outras interações, que todas elas são realizadas na língua inglesa. Pode passar, Natália. Eu não estou conseguindo projetar, então eu vou pedir sua ajuda. Pode passar um link. Eu queria que você, se possível, acessasse esse link também. Então, eu especificamente, eu trabalho na área de projetos de FPSO, tá? Trabalhamos no desenvolvimento desses projetos. É interessante algo que vocês falaram, né? Eu trabalho numa área que é uma área multidisciplinar, então a gente tem engenheiros de
todas as engenharias, quase todas, não temos engenharia aeronáutica, apesar de ter gente da nossa equipe que foi formada no ITA, mas assim, não engenharia aeronáutica especificamente. Aliás, até tem gente, porque assim, na Petrobras tem uma carreira de engenheiro de petróleo que é aberta para qualquer engenharia. Então, você pode ser qualquer engenheiro, pode fazer o concurso, no caso, e passar. Tem um colega que é fez a engenharia aeronáutica. Mas a área que eu trabalho, como é a área de engenharia, a gente tem interface com todas as engenharias. Elétrica, automação, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia química, engenharia de telecomunicações. Por quê? Porque a gente acaba desenvolvendo projetos de plataformas. Esses projetos, dessas unidades de produção, exploração de petróleo. Clica para mim, por favor, no FPSO. Especificamente hoje, por exemplo, eu estou trabalhando num projeto no projeto de um FPSO, que é a Unidade de Exploração, Produção e Armazenamento de Petróleo. Tá? A gente divide o projeto em topsides, né, que é essa parte de cima, e a parte de baixo é a parte do casco, né? Só para vocês terem uma ideia. E aí a gente faz o projeto, esse projeto é feito, construído fora, e depois a gente tem também o projeto submarino, que é uma outra área que eu não trabalho, eu só recebo inputs dessa área para projetar o FPSO, né? E o interessante é que eu trabalho nesse setor que eu trabalho, tem cerca de 350 engenheiros. Desses 350 engenheiros, assim, eu vou fazer a pergunta, eu vou responder, né? Assim, vocês têm, assim, mais ou menos noção de quantas mulheres a gente tem nesse setor? Alguém tem alguma sugestão? Eu posso chutar aqui 50. Menos. Tem algum chute, menina? Menos? Menos. Poxa, gente. Percentual, deixa eu ver. Não, contando engenheiras, tá? Contando engenheiras é um pouco mais, tá? Tudo bem. Tá, um pouquinho mais. Contando engenheiras daria uns 45. Ou contando engenheiros, não, contando pessoas que trabalham com documentação técnica, administradores, no caso. Então, assim, em termos percentuais da gerência, somos 35, são um pouco mais que 10% da gerência. Nossa. Isso também faz justamente fazendo correlação no que vocês falaram sobre a questão da participação da mulher, né, na indústria de óleo e gás, é um desafio muito grande, mas isso precisa, como vocês falaram, eu acho essa iniciativa muito importante, precisa começar de base, né? Não pode ter engenheiras, não tem tanta engenheira porque não tem meninas engenheiras estudando engenharia, porque talvez por algum motivo no ensino médio não se interessaram por matemática, física, né, e tal. Então, assim, esses projetos, depois eu falo um pouquinho mais disso, né? Mas esses projetos todos que a gente desenvolve, como eu falei, são todos desenvolvidos na língua inglesa. Pode passar o slide, né? Então, assim, a gente tem o projeto do FPSO, todas as disciplinas, estruturas, automação, elétrica, química, engenharia química para fazer, pode passar mais uma figura para fazer os fluxogramas de processo, mecânica para fazer o desenho das máquinas, projetar máquinas, calcular, projetar bombas. E o interessante é que a gente tem como projeto em geral, ele é todo correlacionado, você começa com o processo, os engenheiros de processo fazendo o cálculo dos volumes de óleo, de gás, do sistema de processamento da planta, os PNIDs da planta, no caso, né, de processamento de óleo e gás, e a gente passa informações para a engenharia mecânica, calcular a bomba, para que passe informação para a estrutura, calcular a estrutura, que passe informação para a automação, calcular quais são os sensores para fazer acionamento desses equipamentos automaticamente, que passa para a elétrica para fazer o dimensionamento da carga elétrica da planta, porque a gente precisa fazer também a geração de energia elétrica offshore, então eu preciso pegar o gás, eu preciso pegar o petróleo que eu produzo, retirar o gás, pegar esse gás, injetar de novo no poço, queimar uma parte, eu não posso queimar muito por conta por limitações ambientais, e pegar esse gás e ainda gerar energia para suprir toda essa parte da planta. Então, são todas essas engenharias que a gente trabalha integradas, e toda língua, todo projeto, a maioria das reuniões, quando a gente faz projeto interno, né, nosso, a gente, obviamente, lidando com os nossos pares, a gente não fala inglês, mas quando a gente geralmente desenvolve os projetos básicos,
e conceituais e básicos, e a gente sai para a contratação de projetos de detalhamento na língua inglesa. Então, toda a documentação que a gente produz, eu trouxe aqui alguns exemplos de documentação técnica, um fluxograma de processo, um diagramazinho da plataforma, um projeto estrutural, e aqui um diagrama de um equipamento. Todos esses documentos são gerados na língua inglesa. E depois que a gente contrata as empresas, muitas das empresas que ganham as nossas licitações são empresas internacionais, as quais a gente precisa se comunicar, carta, e-mail, reunião, inclusive dando suporte técnico, fazendo viagem para se reunir com essas empresas no local em que elas têm as suas sedes, em inglês, né? Pode passar, Natália. Então, o que eu digo de insight, né? O aprendizado é contínuo, isso é para o inglês e para a vida toda, né? Assim, antigamente a gente tinha, o pessoal falava, vou estudar, me formar, acabou. Não, não é assim, a gente precisa estudar até morrer, praticamente. E a língua inglesa também, porque além de, às vezes você tem um conhecimento do inglês coloquial, inglês que se fala, mas quando você chega num mercado numa empresa ou numa especialidade de um setor de negócio, você tem todo o vocabulário específico daquele setor. A indústria de óleo e gás tem uma série de jargões, principalmente vindos bem americanizados, porque foram principalmente as empresas americanas que foram as precursoras e que desbravaram toda essa questão do mercado de óleo e gás. Mas se você vai trabalhar, por exemplo, em um outro tipo de indústria, você vai ter um outro tipo de vocabulário técnico que você vai precisar aprender. Então, o contato com tanto o inglês falado, mas e também com os termos técnicos específicos, ele precisa ser contínuo e, obviamente, você vai sempre aprendendo mais. A outra dica que eu tenho é tente de alguma forma buscar uma experiência no exterior. É claro que muita gente aprende inglês no Brasil, ó, e principalmente se você começa a aprender cedo, mas a possibilidade de intercâmbio, ela te dá uma visão bem bacana, assim, da cultura do local, né? E de algumas expressões que você só entende, meu Deus, agora que eu entendi essa expressão é porque a cultura daquele local representa alguma coisa. Há uma série de possibilidades de intercâmbio. A PUC, por exemplo, tem uma série está tendo no Everteam, um aplicativo, uma série de feiras internacionais de estudos de intercâmbio, de bolsas que você pode concorrer a bolsas aqui nos Estados Unidos ou em outros, no Canadá também, apesar do Covid, né? Recentemente o governo americano liberou o visto, por exemplo, para estudantes, né? Então, assim, estudante, se você vier para cá para estudar, você pode tirar seu visto de estudante. O Canadá, eu não sei se está assim ainda, mas eu acho que também já está abrindo. Então, existe uma série de possibilidades que, assim, que o mundo todo abre fora, no que diz respeito a atualização acadêmica, né, e de formação, cursos, se puder também fazer fora, palestras, workshops. Interessante que apesar do Covid trouxe uma das vantagens, a gente pode participar de um seminário que está acontecendo na Escócia, tem uma colega do trabalho que está acordando 3 horas da manhã, porque está participando de um congresso na Escócia. Então, assim, ela iria até para a Escócia, né, enfim, mas a questão das ferramentas digitais, e boa parte desses congressos hoje, eles inclusive falam que vão permanecer parte, assim, online, porque a possibilidade de abranger uma série maior de pessoas, né, é bem significativo. Então, se puder participar de cursos, congressos e outras coisas, termine seu curso de inglês. Eu estou falando isso porque todas as vezes que eu começava o curso de inglês, eu encontrava muita gente, que também é a mesma coisa, nunca terminou o curso de inglês. Assim, se você conseguiu terminar o último livro do seu curso de inglês, termine, é importante, busque certificações, elas hoje no meu trabalho, essas certificações são importantes, né? Às vezes não vou fazer, não, esqueci, se eu nunca mais vou usar, se eu faço aqui. Não, faça curso, porque essas certificações têm toda uma metodologia diferente. Você tem que fazer a prova o writing em 40 minutos e escrever do jeito certo, que o cara tem que acertar, porque se você não escrever do jeito certo, você não pontua o score mínimo que você tem que garantir para pontuar e tal. Então, assim, busque certificações importantes,
Eu estou vivendo isso nesse momento, estou estudando para fazer certificação, porque das seleções internas dentro da empresa que eu trabalho, isso conta pontos, é um pontinho, tem certificação, 3 pontos, isso ponto. Então, a gente tem que estar buscando isso, né? Pode passar. Eu coloquei alguns sites também, que foram sites que eu utilizei para fazer a pesquisa, né? Esse específico, o último, eu gosto muito, que ela é uma consultora, que ela justamente fala sobre o inglês profissional, o inglês o business, né? Em inglês de negócio. E justamente ela dá super dicas bacanas no LinkedIn dela. Faz seminários também, faz algumas lives, é um contato, assim, é um conteúdo interessante que agrega valor, principalmente nesse universo do inglês, né? E para finalizar, voltando na história da presença feminina na área de exatas, nas áreas de ciências da terra, exatas, engenharia, e no mercado de trabalho de óleo e gás, a representação ainda é um pouco pequena, porque justamente falta pessoas qualificadas para entrar nesse mercado, né? A empresa que eu trabalho hoje, ela tem uma série de iniciativas de equidade de gênero, né? Inclusive tem proporcionado esse tipo de uma série de programas, porque inclusive a liderança da Petrobras, a maioria da liderança, obviamente, sim, num ambiente de engenharia, a gente tem quase um pouco mais de 10% de mulher, na liderança, não tínhamos uma diretora que saiu, hoje todos os nossos diretores são homens, nosso presidente é homem, e você, quando olha o organograma da empresa, você vê pouca liderança feminina. Há uma resistência, assim, em geral, um pouco, não há resistência, é um ambiente muito masculinizado, porque tradicionalmente, né, mas há espaço para todas nós alcançarmos posições, tanto na carreira, como a ascender profissionalmente nesses locais. E a qualificação técnica é muito importante, e é o grande diferencial que eu acho que a gente que é mulher pode ter. Então, isso tudo contribui para motivar vocês. E com relação à participação de mulheres na engenharia, eu acho que falta isso, porque muitas, né, quando estão no ensino médio, muitas de vocês, ou muitos de nós que estão no ensino médio, muitas vezes não têm noção do que é a profissão, o que a gente pode fazer com essa profissão e as possibilidades que dá. E não só a possibilidade de você trabalhar como engenheiro elétrico, como engenheiro mecânico. Hoje, eu sou formada em engenharia civil e eu tenho que entender de engenharia química, eu tenho que entender de engenharia mecânica, eu tenho que sentar e discutir PNID, que é algo com um monte de gente. E, assim, a minha formação, a minha base é engenharia civil, eu sou formada em engenharia de estruturas, ou seja, eu entendo de cálculo, entendia, no caso, né? Tem dia que eu falo assim, eu fui formada para entender de cálculo de aço, fazer dimensionamento de pilar e tudo mais. Mas hoje a minha vida é completamente diferente do que eu me formei. Praticamente faz muito tempo que eu não vejo nada de engenharia civil na minha vida. Hoje estudo integração, comunicação de projetos, interface, porque comunicação é tudo, tá? Falar, se expressar bem, se comunicar bem, se fazer entendido e entender é um dos principais problemas dos projetos que a gente tem. Nem toda informação que eu te passo é informação que você entende e recebe. Então, assim, só mostra que as possibilidades de trabalhar com a área de exatas, com a área de engenharia, te dão uma infinita gama de possibilidades. Você pode praticamente seguir qualquer área depois disso. Então, assim, meus gestores trabalham com administração e são engenheiro eletricista. Ele disse que não sabe hoje nem o que é fase e o que é terra. Ele disse que não sabe. Esqueceu completamente, porque ele trabalha com recursos humanos, né? Então, assim, a engenharia, ela te dá todas essas possibilidades. Tinha um professor na graduação que falava que por que todo mundo reclamava e estudava cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, né? E cálculo 4, ninguém merece. Aí ele falou, olha, se você nunca usar nada, se você nunca usar uma derivada, uma integral, você pelo menos vai servir para te conectar seus neurônios e te fazer pensar de forma diferente. Então, essa é a mensagem que eu falo, porque o inglês como eu falei, é a língua de negócio, a língua que a gente se comunica no mundo, e as possibilidades
e o que você aprende, que às vezes você acha que não vai servir para nada na sua vida, tenha certeza vai servir para alguma coisa, em algum momento vai servir, ou se não, se você não achar finalidade, serviu para te fazer sinapses no seu cérebro, que permitam que você pense diferente na hora que você estiver enfrentando um problema multidisciplinar, tal que possa te garantir a possibilidade de conversar e interagir com uma série e uma gama de profissões e de habilidades diferentes, tá? Basicamente é isso. Obrigada pela oportunidade, meninas. Rosana, muito obrigada pela presença e eu ia abrir um espacinho para as meninas fazerem algumas perguntas também. Eu tenho uma perguntinha. Na verdade, é um comentário barra uma pergunta também. Primeiro, eu fiquei chocada com a porcentagem das pessoas nas áreas técnicas, assim, porque cada um acaba conhecendo muito a sua área e a gente comenta que a gente tem, entre aspas, sorte, ou então a gente tem uma bolha, porque a engenharia química tem muitas meninas, a gente tem esse tipo de organizações, especialmente as pessoas que estão aqui, a gente tem uma experiência no trabalho próxima de mulheres também, apesar de ter gestores homens e tudo mais, mas a gente tem mulheres no nosso mercado que a gente está vendo. Eu trabalho num time com 7 pessoas, só tem um homem, então assim, eu vejo que é diferente de alguns times de reservatórios, alguns times de poços são um pouco diferentes, as proporções são diferentes também, então ainda tem muitos caminhos para percorrer aí, mas você falou da comunicação, né, tipo, dos gestores conseguirem se comunicar muito bem, e eu acho que é um ponto que hoje em dia é mais difícil, mas as meninas escutam muito de que, tipo, as meninas não vão para a área técnica, muitas vezes mulheres não vão para a área técnica porque mulheres se comunicam muito bem ou são muito boas em humanas, e essa parte, sim, você tem que ter o técnico, mas dependendo de para qual área você vá na vida ou cresça, essa parte de comunicação também é muito importante, né? Então, tipo... Não só importante, é fundamental, tá? Inclusive, a gente tem aquela visão do cara nerd que senta, que só estuda e calcula. Assim, ok, bacana. Essa pessoa é super útil. A gente tem várias. É interessante que você começa, como você começa a trabalhar de forma mais geral, você precisa, eu sempre falo, a gente precisa usar o que as pessoas são de melhor no que tem para fazer. Então, uma pessoa dessa que tem características e habilidades mais introspectivas, não é tão assim proeminente na questão da comunicação, ele obviamente vai ser um bom calculista, uma pessoa que vai fazer excelente, boas memórias de cálculo, mas, inevitavelmente, ele vai precisar se comunicar. Porque o cara que faz a memória de cálculo, ele vai ter que um dia, por exemplo, no meu trabalho, sentar e se comunicar, explicar aquela memória de cálculo para o cara lá da China, que fala chinês e fala o inglês, é bem, às vezes, muitas vezes rudimentar, mas você vai precisar se expressar para fazer que aquele conteúdo que você desenvolveu seja entendido por ele. Então, a comunicação, em qualquer área, independente de engenharia, qualquer área, é fundamental. Na área de exatas, vamos dizer muito mais, porque você ainda precisa fazer com que algum cálculo, uma previsão estatística que você fez, seja entendido e seja compreendido, inclusive, por pessoas que não têm aquele conhecimento e aquela formação que você teve. Então, a comunicação é fundamental. E as pessoas que desenvolvem habilidade de comunicação nesse meio, elas conseguem um up, conseguem um plus. É o engenheiro que virou o gestor, que virou o CEO, que virou o gestor da empresa, porque o cara, além de ter as habilidades técnicas, que a gente chama as habilidades, ele tem habilidades soft skills, resiliência, comunicação, adaptabilidade. Então, essas habilidades que a gente chama de soft skills, as hard skills, a gente está estudando, está se formando, a gente está sendo qualificado para isso. Mas as habilidades soft skills são as mais difíceis de serem adquiridas, são possíveis de serem adquiridas em base de treinamento e tudo mais, mas são elas que fazem a grande diferença nesse ambiente, né? Você consegue excelentes oportunidades por ter o domínio dessas habilidades, principalmente comunicação. Rosana, muito obrigada assim, pela palestra como um todo. Eu achei muito conhecedora. O meu coração brilhou um pouquinho quando você falou de FPSO, confesso, porque foi um grande xodó que eu vi na universidade e que me fez gostar bastante de todo o setor de óleo e gás. Até comentando um pouquinho, a gente teve, na Nuclear, teve uma palestra, acho que foi nossa palestra de abertura, que foi
com a Fernanda, que é uma geóloga de formação, que está trabalhando, se não me engano, na Equinor, na Noruega, e é totalmente nesse ramo. É um ramo muito teórico dela, mas ela tem uma comunicação excepcional, ela consegue traduzir muito bem todo o conhecimento teórico numa linguagem muito simples, e o inglês dela é super, na prática, assim, super fluente. Ela necessita constantemente desse inglês. Então, tanto para uma área acadêmica, isso é muito forte, né? No LinkedIn dela, então, tem várias, assim, explicações, muitos no inglês até bem simples, mas super técnicas. Então, é um ritmo muito bom. Estou mostrando um pouco mais desse panorama que eu lembrei. Eu tinha, na verdade, uma pergunta voltada também para essa área acadêmica que você vivenciou, de tanto como foi a importância do inglês durante a sua vivência acadêmica, no mestrado e pós-doc, né? E também como é a questão da diversidade feminina nesse espaço acadêmico, né? Eu entrei na graduação, eram 40 vagas, 5 mulheres e 35 homens. Quando eu me formei, se formaram 17 homens e 2 mulheres. Eu era uma das mulheres. Eu me formei em engenharia, depois fui fazer mestrado. No mestrado a gente pegou uma época boa. Eu tinha muita, inclusive temos um grupo no WhatsApp que todo mundo se conversa sempre, que são as meninas. Eram cerca de 7 mulheres. É muita gente, tá? É muita mulher. É muita mulher. Uma turma com 7 mulheres, nossa. Engenharia química é uma engenharia que tem muita mulher. Inclusive, a maioria das mulheres que a gente tem no nosso setor são as engenheiras químicas, tá? Então, engenharia química tem muita mulher. Então, a parte do inglês na academia, então, eu precisei muito usar o inglês na graduação para uma série de bons livros que a gente tem, referências bibliográficas são em inglês. Eu fiz iniciação científica, eu queria, no momento da minha vida profissional, eu queria ser professora universitária. E quando eu saí de Feira de Santana, eu fui estudar mestrado na COP, eu queria voltar para ser professora de feira, então, tem a vida. E eu me lembro bem hoje, quando eu estava prestes a me formar, eu fiz um planejamento de que eu queria em 5 anos, em 10 anos. Engraçado que naquele momento eu fiz o planejamento, eu vou fazer mestrado, depois eu vou fazer doutorado, eu vou fazer concurso, eu vou entrar na universidade e vou ser pesquisadora. Aí eu fui fazer mestrado, aí comecei a fazer o doutorado, aí eu quero fazer uma coisa diferente, mudou tudo. E a vida muda, né, e leva a gente para alguns caminhos, né, a gente muito menos, não pensa tanto assim, né. Mas o interessante é que no mestrado eu precisava usar inglês, porque meu mestrado em estruturas, mas eu fazia parte de um projeto para o COINPES, da Petrobras, que me pagava uma bolsa, que na verdade foi a minha salvação, porque no Rio de Janeiro era da Bahia, então eu gostava, a bolsa, além do CNPq, que era uma bolsa, mas não era uma bolsa tão boa, e sim. Esse projeto de pesquisa, ele tinha uma bolsa complementar, que era muito boa, então era um projeto junto com o CENPES de pavimentação para poços de petróleo. E aí todo o material e toda a bibliografia é em inglês e a gente tinha que participar de algumas reuniões com o CENPES, com a BG, e tinha outra empresa, que eu não lembro qual era o nome. Ai, já vou lembrar da outra empresa. Uma era a BG, a outra não lembro. São empresas conhecidas na parte de prospecção, né, perfilagem de poços e completação de poços. Então, aí foi que deu insight, tipo, e eu não é muito boa, porque eu comecei a estudar inglês na graduação, né. Aí eu decidi fazer esse intercâmbio de inglês, né. Foi bom o intercâmbio, mas assim, eu cometi o erro, o ato falho de morar com eles, enfim. Mas foi o contato que eu tive. Quando eu não terminei o doutorado, tá? Porque eu passei na Petrobras, e aí eu não consegui conciliar. Mas no doutorado, assim, o inglês é importante, você precisa fazer a qualificação e o exame de proficiência. As universidades geralmente têm, elas fazem, ou você pode fazer uma proficiência e apresentar a nota. Mas, por exemplo, hoje qualquer pós-graduação, MBA que você queira fazer fora, inclusive se você quiser fazer um MBA na UFRJ,
você precisa provar que sabe, que tem alguma formação ou certificação em inglês. Então, assim, o inglês no mundo acadêmico é importante para ter acesso a bons artigos, para ler, entender, se comunicar e e escrever também. Você só publica em grandes revistas e fóruns científicos, congressos, em inglês. Você não vai, assim, tem um congresso aqui no Brasil, ok, mas, assim, a relevância do que você está escrevendo e produzindo, ela vai contar bastante se for em inglês. Então, o inglês no mundo acadêmico, ele tem um peso bastante significante e relevante, principalmente porque você pontua, inclusive se, por exemplo, você trabalha na universidade, você é um pesquisador e tem bastante artigos em inglês, pô, você é bem visto no ranking do CNPq, que ranqueia pesquisadores no Brasil com a quantidade de P1s que falam, né, de papers que você tem publicados em revistas internacionais. Então, assim, o inglês no mundo acadêmico é mais do que é mandatório, né? Você não vai conseguir terminar um doutorado se você não tiver nenhum tipo de contato com o inglês. Alguns mestrados você consegue, doutorado não, porque você, inclusive, tem a prova de proficiência que você precisa fazer. Respondi sua pergunta. Respondeu, complementou, foi ótimo. Respondeu até que eu não fiz, que eu tava pensando aqui sobre algumas proficiências. E eu ia perguntar uma coisa que a Bia colocou aqui no chat, acho que a conexão dela tá um pouco ruim, e eu acho que ela meio que fecha um certo ciclo, porque você falou de inglês para a parte acadêmica, falou do mercado, até o concurso público que a gente pensa que é um concurso de uma empresa nacional, também tem essa mesma abordagem, e aí ela perguntou do grau de importância em entrevistas de trabalho, e aí ela perguntou do mestrado também, mas antes, tipo, da Petrobras, você chegou a fazer essas rotinas de entrevista? Porque falando pela gente estagiário, a gente já vê que no nível de estágio, hoje em dia, pelo menos, 80% pede inglês e os que não pedem como obrigatório, eles são muito recomendáveis, digamos assim, de se ter, né? E é sempre aquele diferencial. Sim. Acho que um pouco porque, assim, o Brasil, a gente, se você consegue chegar num nível superior de algumas universidades, você consegue até, você conhece muita gente que fala inglês, né? Tem muita gente que mente também nos currículos, dizendo que não fala inglês, mas entrevistas, ponto de entrevista. Por exemplo, eu participei há um mês atrás de uma entrevista dentro da Petrobras para uma posição que eu tive perguntas em inglês, eu tive que responder perguntas em inglês, isso dentro da Petrobras. E em estágio, assim, você está trabalhando, você quer um estágio na Shell, você quer um estágio na Shell BG. A empresa nem brasileira é. Seu chefe, muitos seus colegas que você vai lidar não são brasileiros, são o cara lá da Noruega, a Equinor. Boa parte do pessoal da Equinor, todo é o pessoal da Noruega. Você acha que é fundamental, eles vão realmente requerer e muitas vezes colocar como eliminatório a questão da habilidade na língua inglesa. Tá? Então, é importante ter, no caso, né? E quem tem diferencial. Eu acho que, principalmente no Rio de Janeiro, que vi basicamente que as grandes empresas são empresas de petróleo, tem ainda as empresas de setor artístico e tudo mais, mas eu acho em termos de indústria, o que mantém a matriz inclusive você pegar o ICMS do estado do Rio de Janeiro, são os royalties. Então, o Rio de Janeiro vive de petróleo. Então, e de algum momento você vai trabalhar, se você tem alguma formação compatível com a indústria, em uma dessas empresas. E acaba sendo mandatório falar inglês e participar das seleções em inglês é justamente a porta de entrada para você se qualificar para uma posição numa dessas empresas, né? Seleção de mestrado. No mestrado que eu fiz na COP, eles não pediram. Eu não sei se a COP mudou agora, o critério de entrada solicitando inglês no doutorado, sim, você vai ter que ter de qualquer forma. Você tem até um tempo para fazer, mas, por exemplo, eu sei que a FGV, eu tenho um conhecido que fez, aplicou para principalmente se você faz MBA, tá? MBA é algo que requer muito inglês, porque, assim, Dom Cabral, FGV, que são empresas, assim, são instituições muito boas no Brasil de referência, e MBA é justamente algo voltado para o mercado, né, eles colocam, sim, o inglês. Além disso, por exemplo, esses cursos de gestão, você tem que fazer, se eu não me engano, é o GMAT, tá? Eu acho que fala assim, é uma sigla que é tipo uma qualificação para verificar se você tem dados, assim,
como a FGV, esses cursos de MBA, pegar muita gente de administração, contabilidade, eles requerem que você prove que você sabe algumas questões de matemática. Assim, a maioria de que fez engenharia faz a prova de olho fechado e passa. Mas, assim, você precisa fazer. E tem muitas questões também que são em inglês, se eu não me engano. Isso tá nos planos futuros, porque eu quero fazer um MBA, então eu ainda não olhei isso, porque eu estou olhando essa certificação que eu estou fazendo em gestão de projetos, que é importante para a minha formação. Então, tá no meu cronograma de metas futuras, para fazer isso, porque eu tenho interesse em fazer MBA. Então, assim, o inglês é fundamental e eu acho que ainda é um diferencial, né? Mas eu acho que é porque a gente está no Brasil e, assim, é bom que se tenha, né? Porque as oportunidades e o leque de possibilidades que você tem é muito maior. Ai, obrigada, com certeza. Realmente é muito. Foi um choque pra mim, principalmente essa parte de estágio. A gente sempre escuta que precisa, e aí quando realmente precisa é um pouco chocante. A Priscila comentou que o supervisor dela só fala inglês, e eu já vi muitas reuniões mudarem, assim, com 10 pessoas, 12, mas entra uma pessoa que é estrangeira, todo mundo vai Muda se demais. adequar àquela pessoa, então realmente tem um peso muito grande. Acho, acho que a Bruna tinha falado algo. Não, mas eu queria falar. Oi, boa noite, pessoal. Vamos lá. Boa noite, Rosana. Eu sou a Bruna, também eu sou do capítulo da USP-UF. E eu estava falando essa questão do inglês, de fazer MC, e eu estagio na Radix, e assim, o processo seletivo não pedia inglês, não falava sobre isso, mas na minha entrevista o meu gestor perguntou se eu falava inglês, como era o meu nível, perguntou se eu tinha interesse de melhorar, então, assim, você já sente que vai precisar disso para o seu trabalho. E os documentos que eu trabalho, que eu leio, a maioria são em inglês, dependendo dos nossos clientes. Então, mesmo não sendo um pré-requisito para entrar no estágio, eu trabalho com isso o tempo todo e eu tenho que me virar. Então, é uma coisa muito importante que você comentou. Essa questão da comunicação também com as outras pessoas, a gente está o tempo todo em comunicação. Eu trabalho em processos, com quem trabalha em instrumentação, com quem trabalha em elétrica, com quem trabalha na mecânica, na civil, e então é muito importante isso. Eu só queria fazer esse comentário mesmo e agradecer também pela sua participação, foi muito boa. E é interessante que a habilidade, assim, nessa época de mestrado, eu sempre li bem, porque aí eu comecei a fazer, eu gosto de ler, né? Eu sempre estou lendo algum livro em inglês. Hoje com o Kindle fica mais fácil, né? De você carregar livros e tal. Mas eu sempre estou lendo, gosto muito de ler também artigo, mas até informação, eu estou tentando me desvincular do Globo para tentar ler mais o New York Times. Ele tem um subscription que você consegue ler 3 artigos por semana. Então, assim, é convívio. Então, leitura era tranquilo. Escrever também. Mas o falar, que é eu acho que é o grande diferencial, né? Que eu acho que é o que faz a diferença, né? Você vai ter que se comunicar, você vai ter que. Eu ainda não estou no nível que eu quero, eu preciso melhorar, né? Por isso que eu decidi ir para os Estados Unidos, porque ainda tem um problema, tem um acento baiano bastante, bastante proeminente, que às vezes me deixa um pouco, ai meu Deus do céu, tia, né? Tia, aí tem que falar, então eu sempre termino com alguma finalização. Minha professora, eu ainda faço aula de inglês online, tá? Minha professora mora em Londres, ela foi minha professora na escola de inglês, ela é excelente para treinamento para esses cursos de certificação, então eu tenho 2 horas por semana de aula com ela, só focada no treinamento no caso, eu pretendo fazer ainda daqui para setembro o IELTS, né? Então, e ela corrige tudo, é bom que ela faz correções pontuais na fala, vocabulário e tudo mais. Então, assim, é necessário e mandatório. E até por outras possibilidades. Muitos dos meus colegas, eu tenho 3, 4 colegas que trabalhavam na Petrobras, a gente passou por uma crise recente, né, de 2016, pediram demissão, foram para o Canadá. Vamos lá, no Canadá, trabalhando. Ajuda total. Pediram demissão 4 colegas, engenheiros, e assim, o Canadá é um lugar maravilhoso, é frio pra caramba. Maravilhoso porque eles têm um processo, se você entrar no site do consulado
do Canadá, ele tem uma pontuação, se você é engenheiro, ele te dá uma pontuação, se você fala inglês, te dá pontuação, você pode fazer processo de migração para estudar lá e tudo mais. Eles são extremamente, completamente open, friendly, completely friendly, para pessoas qualificadas que queiram morar no Canadá. E dão bolsa. Que é melhor. Então, assim, tô aprendendo colegas... aqui, abrindo meus olhos completamente para intercâmbio. Não, eu na idade, se eu tivesse a idade de vocês hoje, eu estaria caçando um troço desse. Não sei se eu tenho ainda o link aqui, porque tem a do Lema, né? Ele tem uma fundação que ele dá bolsas, né, para você estudar. É a estudar, né? Eu não Isso, lembro de fundação cabeça. estudar. Mas não tem só essa, não. Bill Gates dá bolsa, gente. Tem um monte de gente que dá bolsa. Se eu achar aqui, que até eu tava olhando um troço desse, mas eu não me sinto assim muito confortável de fazer uma coisa dessa, não. Porque assim, aqui, ó, eu vou mandar para vocês. Mandar para a Natália distribui. Manda assim, que eu divulgo pra gente e a gente divulga junto com o vídeo, que aí todo mundo que vê já vê o link também. Eu ia te perguntar um negócio, Ana, nessa parte que você falou do sotaque e tudo mais, mas a gente tem muito, pelo menos eu vejo muitas pessoas, a gente tem vergonha às vezes de falar, né? A gente consegue escrever, consegue ler, fica todo mundo assim, eu só tenho vergonha de falar. Mas, tipo, você vê pessoas também já no mercado, até mais sêniores, com essa vergonha, ou é algo mais nosso? Porque eu sinto muito isso às vezes no estágio, você quer falar alguma coisa, mas não vai sair perfeito, mas acaba que você aprende que é melhor sair, né? E você tentar passar a mensagem do que você se preocupar muitas vezes. Então, eu mandei o link do LinkedIn daquela profissional, que ela tem um vídeo bem interessante, né? Ela morou um tempo em Londres, trabalhando em empresa lá, e Londres é um hub que, assim, por conta do Império Antigo inglês, né? Tem muito indiano, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir um indiano conversando em inglês. Difícil. Desafiador. E aí ela fala sobre isso, sobre sotaque. Ela fala assim que eles não têm vergonha de falar, não tem assim, que brasileiro que tem esse preconceito, fulano fala inglês errado. Não, quando você trabalha numa empresa dessa multinacional, você está falando uma segunda língua. Você tem a sua língua mãe, você fala uma segunda língua. A maioria dos americanos que eu conheço não falam, só falam inglês. Não falam a segunda língua. Então, você está falando uma língua que não é a sua língua mãe, e obviamente que você vai carregar um sotaque. Por exemplo, qualquer lugar que eu vou, que eu vejo um brasileiro, eu sei quem é brasileiro falando. Na verdade, eu identifico brasileiro pela roupa, sei lá, deve ter algum sensor, eu identifico. Então, assim, é uma característica da nossa língua. A nossa forma de falar, a nossa fonética foi formada para falar o português. Então, a gente falando inglês vai ser diferente de um indiano falando inglês, de um sul-africano falando inglês. É completamente de um chinês falando inglês. E a gente já fez metade do trabalho, né? Eles não falam R, entendeu? Não falam R, a fonética é difícil. Então, assim, o importante é se comunicar. É óbvio que o das e das, quanto mais você fala, você vai melhorando. É importante que você tente falar, aprender, obviamente, se você está trabalhando no mercado específico, aprender jargões desse mercado, né? É importante, claro. Mas, assim, as pessoas estão preocupadas em você se comunicar e passar mensagem. À medida que você vai fazendo isso de forma mais frequente, você vai ganhando fluência, você vai ganhando confiança para você falar. Se você ficar pensando, não vou falar porque eu tenho medo, você nunca vai falar. Isso a gente aprende muito no inglês, né? E assim, quando a gente está numa reunião, que você precisa se comunicar, obviamente que eu tenho vergonha, muitas vezes, vou falar errado. Mas assim, as pessoas estão preocupadas em você falar. Porque muitas vezes, quando você está bem afiado na gramática, você vê aquela pessoa que não é da língua, nativa da língua inglesa, falando, ele comete erro, ele comete mistake, sabe? Ele não vai falar o presente particípio da forma correta, não. Ele às vezes vai falar o passado com o presente e eu entendi o que ele quis dizer. Esse é o objetivo. O objetivo foi atingido uma vez que você entendeu a mensagem que foi passada, entendeu? Isso é o mais importante. Agora, é claro, você tem que falar. Tem que falar. Fala. Nossa, com certeza. E assim, concordo com o Nath que muito uma trava. Acho que para mim também
A compreensão, a leitura fica muito mais tranquila para mim. Eu acho que a fala é a coisa mais complicada. E foi o meu grande desafio, tá? Foi o meu grande desafio. E aí foi quando eu falei, cara, vou botar a mochila nas costas, assim. Aí foi quando eu decidi, vou fazer intercâmbio, vou fazer curso fora. Tem a questão da disciplina também, tem vários podcasts legais, a BBC News, por exemplo, várias notícias. O falar, ele também está um pouco relacionado ao ouvir, né? Então, assim, quanto mais contato você tem, mais você consegue falar. Então, assim, eu sempre falo, pega, assim, se desvencilha da sua casa, põe suas roupas numa mochila e sai para algum lugar. Aproveita as várias oportunidades que tem de intercâmbio, disso, se inscreve, procura, vai, que assim, tem uma colega também que foi para a Austrália é super friendly também, sabe? É longe pra caramba, esse é o problema, né? Tem que cruzar praticamente o mundo todo para chegar na Austrália. Mas ele adora engenheiros, tá? Tinha colegas meus de graduação trabalhavam na Odebrecht, na África. Luanda. Assim, horrível, assim. Eu fiz uma conexão uma vez nesse aeroporto, eu falei, Jesus, misericórdia. É difícil. Eles trabalhavam em construção civil pesada, né? Ponte, que eles chamam, ponte, mais. Aí, quando o Paulo andava Lava Jato, a Odebrecht faliu, aí eles foram para a Austrália. E você consegue fazer validação do seu diploma lá, depois aprovando tudo, mas estão morando lá na Austrália, perto. Também, eu acompanhando no Instagram, também estão trabalhando na área de engenharia. Então, assim, eles já trabalhavam na Odebrecht, precisavam falar inglês, lá em Luanda. Ninguém se comunicava, apesar de ter português, mas tinha muito contrato com outras empresas de outras partes do mundo, mas abre muitas possibilidades, sabe? Exatamente. Possibilidades, abre muitas possibilidades. É isso que você falou, pegar a mochila e vai, né? Abraçar o mundo, com certeza. E até nesse espírito, eu queria pedir você dar uma última palavra, assim, qual o maior conselho que você daria para manter a língua estrangeira tão ativa na vida, no cotidiano? Qual o maior conselho? Qual o maior ou conselho, assim, que você daria? Eu acho que é nunca parar de estudar e não se frustrar com seus erros. Porque assim, você às vezes vai escrever um reporte, um e-mail, errei nisso, fiquei com vergonha. Você vai ficar triste, mas não, tá ok, da próxima vez eu conserto. Acho que não se frustrar, nem se punir demais por ter errado, mas buscar melhorar. E não buscar melhorar de forma contínua, nunca parar, sabe? Sempre estar em contato com a língua, ou estar lendo um livro, estar ouvindo podcast, assistindo um filme sem legenda, ou um filme com legenda em inglês, sabe? Para justamente não perder esse contato. Porque às vezes, por exemplo, quando eu voltei da China, nossa, meu inglês estava afiadíssimo, porque eu só. Aí eu esqueci e tal, tudo mais, assim, né? E depois, meu Deus do céu, de novo. Aí você acaba, se você não usa, você não pratica, você vai esquecer uma série de phrasal verbs, né? Que eu, meu Deus, agora eu já esqueci. Então, assim, o praticar faz com que o conhecimento se sedimente, se torne parte do seu vocabulário, da sua vida, do seu ouvir, por exemplo. Ouvir é muito interessante, porque quando você tem muito contato com a língua inglesa, o seu ouvido fica ótimo, assim, sotaque texano eu consigo entender. Olha que o Texas é difícil de entender, viu? Caramba, você tá falando que tem um ovo lá, você, pô, cara, meu Deus, o que essa criatura tá falando? Você consegue entender. Mas se você para um tempo, caramba, agora fica mais difícil. Então, se manter, continuar, tipo, põe a engrenagem para sempre estar rodando. Acho que esse é a principal dica. Põe a engrenagem para rodar, nunca pare, sempre continue. De pouquinho, não precisa fazer muito, não vai fazer um pouquinho, mas um pouquinho sempre é bom. Tudo na vida é prática, né? Se a gente parar de fazer alguma coisa, a gente esquece. Eu falei com as meninas, essa experiência do estágio pra mim foi bom, porque foi uma coincidência desesperadora no início, eu sabia que a minha supervisora só falava inglês,
Porque, em geral, pelo menos assim, você tem que falar inglês, mas não o tempo todo, e eu acabo falando muito. Mas foi ótimo depois de um tempo, porque agora eu me sinto muito mais confortável, e antes era sempre um pequeno susto. Uhum. É, eu ia aproveitar para perguntar para o Luiz também, para antes da gente encerrar, se ele quer fazer alguma pergunta, se acha que tem alguma curiosidade legal de perguntar para a gente deixar para os alunos. Bem, na verdade não tem muita pergunta não. Acho que a Rosana explanou muito bem o assunto. Vocês estão todas de parabéns. Eu acho que o conteúdo foi muito enriquecedor e eu acho que os alunos e depois para a gente poder compartilhar esse vídeo, eu acho que vai agregar muito, né, para eles que estão nesse momento de decidir uma profissão, né, algo a percorrer, uma trilha a percorrer. E eu acho que foi muito enriquecedor para que eles possam tomar essa decisão mais seguros. Eu acho que é bem por aí. Falar sobre certificação internacional também, aí eu posso falar da Wizard, né? A Wizard, ela oferecia até agora há pouco o TOEIC, que é o certificado profissional mais aceito no mundo inteiro, da ITS, americana, e agora a Wizard foi comprada, na verdade, em 2014 pela Pearson, que é britânica. Então a Pearson ela trouxe a certificação dela e começou a aplicar esse ano. E é uma certificação que vai ser mais usada aí pela capilaridade da rede, que está presente em mais de 80 países, e é aceita no mundo inteiro para corporações ou até mesmo para as universidades, né? Então é uma outra ferramenta aí que os alunos têm ao final da graduação ou do curso para eles poderem se certificar e atingir a pontuação necessária. Obviamente, para o mercado de trabalho, isso é exigido para as grandes empresas, grandes corporações, multinacionais e para as universidades, como a Rosana falou, né? Então, você tem a oportunidade aí de ingressar num mercado desse, e todas as profissões hoje, na verdade, exigem já o inglês. Uma pesquisa que saiu recentemente que informa que em 10 anos todas as vagas de trabalho no mercado brasileiro já vão exigir o inglês, então já vai deixar de ser um diferencial. Mais de metade hoje em dia das vagas de trabalho já exigem o inglês aqui no Brasil e menos de 3% da população brasileira fala fluentemente. Então é algo a se pensar, né? Então mesmo para as pessoas que, mas ainda não é um diferencial, ainda é. O Brasil ainda é para as áreas em geral, e se você for pensar em tecnologia ou então a área de engenharia que lida diretamente com essas multinacionais, como foi falado durante o encontro, é necessário, né? A chefe tem que ter. E é basicamente isso, agradecer a participação, obrigado por ter convidado a Wizard. A gente vai divulgar bastante agora para os nossos alunos, para que eles possam ter acesso a essa informação. Acho que o trabalho de vocês foi fantástico. Obrigada, Luiz, pela oportunidade da gente atingir tantos alunos assim também. E aí a gente divulga para um público. A gente estava até comentando que alunos de fora da faculdade, assim, que estão entrando, é muito interessante de verem isso, mas alunos que já estão, assim, pessoal que está terceiro período até o quarto, a gente ainda está muito sem saber o que fazer, qual estágio você vai aplicar. Então, todas as informações também são muito abrangentes para esse público. Queria agradecer pela parceria, agradecer as meninas por estarem aqui. A Rosana também foi incrível o conteúdo que você trouxe, os links. Já mandei o link para as meninas, a gente divulga junto com o vídeo também, que você me mandou no WhatsApp. Então foi incrível, gente. Muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada, Rosana. Obrigada também, eu gosto dessas. É bom ter esse contato, né? Porque eu acho que faz parte, inclusive como seres humanos, né? Compartilhar o que a gente sabe, né? O conhecimento, se ele ficar só conosco, ele simplesmente morre. Então, o conhecimento é algo fluido que precisa ser compartilhado. Então, obrigada pelo convite, tá? Obrigada pela oportunidade de interagir com vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Tchau, Rosana. gente. Obrigada, Luiz e as meninas. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo.